que as pessoas possam ter voz, espaços de conversa sobre um tema tão difícil num país onde 56% da população é preta e parda e que as pessoas pouco falam sobre preconceito, racismo, né, e as desigualdades sociais que nós todos estamos inseridos. Eu sempre digo essa frase, eu escutei, eu acho que em algum videocast, alguma entrevista sobre isso, que assim, não basta a gente só combater o racismo, a gente precisa ser antirracista. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O Além da Energia agora vai tratar de uma pauta fundamental para o avanço da agenda ESG nas organizações, a equidade racial e de gênero. Um levantamento feito pelo DIEESE sobre a inserção das pessoas negras no mercado de trabalho mostra que, apesar de representarem mais da metade da população brasileira, apenas 2,1% dos cargos de liderança nas empresas do país são ocupados por mulheres negras e só 2,3% por homens negros. O estudo é feito com base nos dados divulgados pela PNAD contínua do IBGE e revela o tamanho das desigualdades na nossa sociedade. A promoção da diversidade e a inclusão, no entanto, estão entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E para reforçar este compromisso, a ENGIE Brasil aderiu à Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, cujo objetivo é estimular a diversidade nos espaços corporativos. Eu sou Bernardo Menezes e agora vou conversar com a Dayana Costa, que é coordenadora de comunicação externa da Jirau Energia, responsável pela operação e manutenção da hidrelétrica Jirau e que tem como acionista a ENGIE. No lugar de fala de mulher preta, a Dayana vai fazer um relato pessoal das dificuldades enfrentadas ao longo da vida. Também participa dessa conversa a Érica Zoeller, que é gerente de diversidade, equidade e inclusão da ENGIE Brasil e head do tema para a América do Sul. Muito obrigado pela presença, tudo bem com vocês? Oi, Bernardo, tudo bem? E você? Oi, Bernardo, tudo bem? Muito bom estar aqui nesse momento, eu agradeço a oportunidade. Dayana, você esteve no evento de assinatura da adesão da ENGIE à Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero e fez um relato muito importante sobre as dificuldades da população negra para conquistar espaços no mercado de trabalho. Que adversidades você enfrentou ao longo da sua carreira? Bom, todos os dias a gente precisa enfrentar, né, várias adversidades assim no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida corporativa, desde a infância, da minha trajetória, desde a infância, nos momentos de escola, tudo isso que a gente traz nessa nossa trajetória de mulher negra. Então, tudo isso a gente traz como fortalecimento, né? Hoje, assim, eu vejo que durante toda essa trajetória, se eu não tivesse a participação da minha família, da minha mãe, que ela foi uma grande incentivadora para que eu estudasse, estivesse sempre à frente, né? E fizesse fazer parte dessa história, dessa carreira, de transformar, de trazer para as pessoas o que ela queria, né? O que ela projetava na gente, o que ela queria que tivesse acontecido com ela. Eu vim desde da infância, assim, galgando várias posições, mesmo na escola, e depois que eu entrei para o mercado de trabalho também. Como mulher negra, mulher e negra, a gente tem ali duas vertentes que a gente precisa ainda trabalhar. Que, além de ser mulher, a gente tem que provar duas vezes, né? Então, a régua, ela é sempre um pouco mais alta, né? Por ser mulher e por ser negra. Então, o que a gente faz? A gente precisa mostrar mais, demonstrar mais o nosso trabalho, participar ativamente, e porque as pessoas estão todas assim, com os holofotes, esperando isso de nós, né? Érica, o que significa a adesão à Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero? Que compromissos a ENGIE está assumindo? A adesão à Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, agora em 2023, ela, na verdade, é todo um desdobramento que a organização vem fazendo desde 2019, com a assinatura dos princípios de empoderamento das mulheres. Em 2020, a gente aderiu ao movimento MM360, que trabalha com o empoderamento econômico das mulheres. Ao mesmo tempo, foi lançado um programa global chamado 50-50, né? 50-50, para inserir até 2030 50% de mulheres em cargos de liderança.
A partir disso, a gente teve, no ano seguinte, 2021, a adesão à Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. A gente conseguiu, no ano de 2022, alcançar 39% de mulheres gerentes que foram recrutadas. Então, a gente agora tem que trabalhar para que a gente consiga ter consistência e sustentabilidade, né? É um processo, né? A gente sabe que nós estamos num país, né, cheio de desigualdades sociais, entretanto, temos que pensar sempre que existe um tripé, que é a sociedade civil, governo e empresas, o setor privado. A parte da ENGIE, que é a questão do setor privado, está sendo feita, esse é mais um passo, é mais um avanço. Os nossos compromissos assumidos ali, né, que a audiência pôde olhar, e posteriormente um compromisso assumido que é realizar o censo, porque a gente não sabe a nossa demografia aqui no Brasil, né? Então a gente precisa conhecer mais os nossos colaboradores, inclusive para saber que tipo de abordagens, quais as estratégias a serem tomadas para que sejam assertivas, né? Se a gente trabalhou desde 2019 de uma maneira bastante ampla, questões de vieses inconscientes, trouxemos letramento racial, né? Letramento sobre LGBTQI+, enfim, trazendo sempre um desdobramento de histórias, ações e consequências para que a gente possa aos poucos transformar. Não é simples, não é rápido, mas é possível. Daiana, na sua visão, o que precisa ser feito para garantir que as políticas de inclusão avancem nas empresas? A gente pode investir para que as empresas vão para dentro das escolas técnicas, das universidades, para que as pessoas se sintam representadas e que vejam que é um mundo acessível, que elas podem estar lá participando, estando junto conosco nessas ações, nessas iniciativas. Então, o que é importante para a gente? Que isso vire uma discussão que a gente pode ter a qualquer momento, seja na horinha do café, seja na hora do almoço, ou na mesa do bar, conversando com os amigos. Então, mas que o tema do racismo, que ele seja trabalhado e que as pessoas pensem sobre isso, né? Então, a gente vem aí de um tempo de escravidão, de mais de 300 anos de escravidão. Então, nós, negros, hoje, a gente precisa ocupar esses espaços. Esse espaço não foi nos dado lá atrás. Então, hoje, a gente está em busca desse espaço, tanto no mercado de trabalho, quanto na sociedade. Em todas as áreas, né, a gente tem buscado esse espaço. Eu sempre digo essa frase, eu escutei, eu acho que em algum videocast, alguma entrevista sobre isso, que assim, não basta a gente só combater o racismo, a gente precisa ser antirracista. E como que as chefias podem dar essa oportunidade? Trazendo as pessoas, fazendo um processo de seleção que você inclua pessoas negras, mulheres negras, homens negros, que façam parte desse trabalho. Eu estou no cargo agora recente, né, como coordenadora de comunicação na Giral Energia, e isso fez um ano agora, recentemente, né, que eu estou nesse cargo. E o que é importante disso? Que eu gostaria de ver mais mulheres negras nos corredores das nossas empresas. Isso é tão gratificante quando você cruza no corredor com alguém, quando a gente cruza no cafezinho, nos restaurantes, nos refeitórios da nossa empresa, que a gente cruze com essas pessoas, com essas mulheres, com esses homens negros, para que eles assumam seus papéis e façam parte de todo esse mundo. O Além da Energia esteve no evento realizado no Rio de Janeiro que marcou a adesão da ENGIE à Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero e conversou sobre essa iniciativa com o CEO da companhia, Maurício Ber. Esse, aliás, é o nosso Destaque ENGIE. É um momento, um passo muito importante para nós, né? Quer dizer, nessa nossa jornada, que já começou desde 2019, que a gente vem a cada ano se comprometendo e aprofundando um pouco mais na diversidade. Hoje eu acho que é um momento especial, né? Um dia especial para que a gente possa avançar na questão da raça, né? Da inclusão racial aqui no Brasil, principalmente um país onde mais de 50% da população é composta de negros, né? Que essas pessoas possam ser incluídas sem ter que passar por tantos obstáculos, tantas dificuldades daqui para frente. A gente quer estimular outras empresas, outras parceiras que façam da mesma forma, que a gente possa trazer esse tema para um debate público e que possa cada vez mais inspirar outras empresas a fazer o mesmo. Este foi o Destaque ENGIE. Nos conectando novamente aqui com as nossas convidadas,
Érica, você comentou que um dos compromissos assumidos durante o evento é realizar o censo demográfico dentro da companhia. Como isso pode fortalecer o tema da inclusão? Que as pessoas possam ter voz, espaços de conversa sobre um tema tão difícil num país onde 56% da população é preta e parda e que as pessoas pouco falam sobre preconceito, racismo, né, e as desigualdades sociais que nós todos estamos inseridos, né? Então é um momento muito oportuno no sentido de riqueza para a diversidade da ENGIE nesse momento que ela tá vivendo, que as pessoas possam se sensibilizar, porque se elas não entenderem os motivos pelos quais é importante falar sobre isso, você pode fazer qualquer adesão que for, que você não vai ter transformação. Então, nosso CEO, ele compreendeu a necessidade, né, de que isso é um fato e precisa ser abordado. Não precisa ser tudo de uma vez, até porque as pessoas não têm tempo de digerir. É muita informação nova e muitos conflitos que você acaba gerando internamente, né? E isso a gente está vivendo não somente na ENGIE, mas a gente está vivendo na sociedade. São questões que estão vindo. Então, a gente está construindo dentro da ENGIE o que a sociedade também está construindo. E eu entendo que isso é uma coisa talvez única, né, que esteja acontecendo há muito tempo, né, de se transformar. Ao mesmo tempo, como eu costumo dizer, trocar a roda enquanto o carro está andando, né? Porque está acontecendo e tem muitas vezes que a gente não tem respostas para as questões que estão vindo aqui para a gente, como área, e que a gente vai observar. Então, a gente está sempre nesse processo, aplicar, sentir, observar para transformar. De fato, nos últimos anos, os casos de racismo estão estampados aí no noticiário, com ataques dentro de salas de aula, nos gramados de futebol, em outros espaços, inclusive o ambiente corporativo. Daiana, como você analisa essas situações? Eu acho que as pessoas que ainda têm esse pensamento, elas ainda estão lá atrás. Elas estão lá naquele processo ainda da escravidão, onde o negro não tinha voz, não tinha vez. Isso acabou. As pessoas precisam aceitar. Nós somos mais do que 50% da população brasileira é composta de negros e pardos. E isso não cabe mais. Não cabe mais essas falas, não cabe mais essas atitudes racistas no futebol, nas empresas, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, netos, sobrinhos, dentro da sala de aula. Isso não cabe mais. Então as pessoas precisam o quê? Abrir a mente. Seja pelo estudo, conhecimento, letramento racial, tudo isso é importante para que esse processo seja encurtado e que as pessoas se sintam representadas diante disto. Érica, como a adesão formal da ENGIE a esse movimento deve influenciar os planos da companhia já esse ano? A gente, para esse ano de 2023, para avançar nos nossos processos, a gente está considerando o lema de inclusão nos nossos planos para a diversidade nas nossas pessoas, porque senão, se a gente não considerar no plano de ação essa diversidade que a gente almeja, a gente nunca vai ter. Então, isso passa por todo um processo, desde a contratação, vagas, né, contratação, o ingresso da pessoa, o desdobramento, o seu desenvolvimento de carreira e as oportunidades que sejam dadas a homens e mulheres sejam de forma mais equânime, né, que as pessoas possam ter acesso. Então, eu entendo que isso é forte, porque falar de diversidade é uma coisa, inclusão é outra completamente diferente. Você pode ter um salão, um evento como esse totalmente diverso de pessoas, né, mas que elas não necessariamente estão incluídas, né? Incluir é dar voz, é entender nas diferenças que a gente pode conviver, é daí que sai a riqueza da diversidade. Daiana, nós estamos chegando ao final do episódio. Que mensagem final você gostaria de deixar aqui? A gente precisa que as pessoas estejam com a gente. Seja pessoas negras, sejam pessoas brancas, mas que participem desse movimento conosco. Porque enquanto o branco está falando ou o negro está falando, a gente está lutando por uma causa justa que precisa ser equiparada nesse momento. E era para ter feito isso lá atrás, não foi feito. Então a gente está correndo atrás para que isso... E é isso que a gente não quer mais. A gente não quer mais correr atrás. A gente quer andar junto e trazer toda essa trajetória para agora, para que isso seja resolvido agora, que a gente consiga... trazer para todas as mesas de discussões esse tema tão importante. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade da ENGIE, a Giral Energia, todas as empresas que tomaram essa iniciativa, porque isso é tão importante para todos nós, né, para que
que a gente fale sobre o assunto. Então, é só mesmo uma questão de agradecimento. Muito obrigada. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu quero agradecer muito a Dayana pelo relato pessoal dela, tão inspirador. Agradeço também a Érica pela participação. Voltem sempre. Obrigada, Bernardo. Obrigada mais uma vez. E eu agradeço imensamente ter participado de tudo isso. Eu que agradeço, Bernardo. Um abraço. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais, tchau!